Missões com o seu vizinho, missões no centro da cidade, missões nas cidades vizinhas, missões em países distantes. Porque o ID começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. E é nessa sequência. Tem que ir indo. Então, missões é abençoar alguém que você não conhece, amar alguém que você nunca viu e trazer para ser alguém que nunca foi. Tem que ter um coração missionário. E quando você prega o evangelho, anuncia as boas novas, aquilo modifica a pessoa, muda a estrutura dela. Eu vi agora recentemente uma foto do ritual maori lá na Austrália. Era um monte de mulheres brancas, né? Fazendo aquela dança tribal lá deles, tudo pintado. E eu fiquei pensando nisso. Para eles agora volta às raízes. Então, o evangelho e a cultura cristã que foi para a Austrália, que fez a Austrália o país que é, agora eles estão buscando voltar para aquilo que eles eram antes. Que eram os que comiam, os antropófagos, né, que comiam os missionários que iam lá. Então a nossa sociedade, ela não está sendo transformada muitas vezes. A transformação é o impacto do evangelho numa civilização. A mudança social, a transformação, o crescimento, o progresso, a mudança no ambiente. Então, a obra social, hoje nós temos um evento lá na cidade. Espero que o André Marçal esteja lá, porque senão tem que levar uma palmada. Deve estar lá, né? Isso. A Cracolândia de São Paulo, o Viva Centro, as entidades estão lá falando que como nós vamos mudar essa realidade? Cristãos propondo-se uma mudança social, que é o pilar da transformação. Então hoje eu queria que você pensasse, qual é a sua vocação? Essa sua vocação, ela está debaixo de um desses 4 pilares. Todos são importantes. E eu vou dizer, se não chegar aqui, tem alguma coisa errada. Né? É o pilar mais bonito. É fácil dizer isso. Você está bem bonitinha? Por quê? Porque ele impacta a sociedade, as pessoas olham. Então, eu sei que na minha vocação, eu serei cobrado por isso aqui. Eu tenho que ficar no pilar de transformação. Eu tenho que abençoar aqui. Eu tenho que cumprir meu papel aqui. Você está onde? Então, na igreja hoje nós temos um conselho ministerial que está cuidando majoritariamente de pilar família e de pilar formação. Porque esses 2 aqui falam para dentro da igreja. E esses 2 aqui falam para fora da igreja. Se nós prepararmos líderes que têm uma infância feliz e se sentem amados por Deus, que sabem que estão no lugar deles, que o grupo que está com ele fecha com ele, que são família, que se amam e tem uma base forte do evangelho, então nós vamos ter visão de reino para ir e transformar. Eu preciso de pessoas para usar aqui. As pessoas perguntam, tem alguém aí que possa vir nos formar, ser pastor na igreja? A igreja está pronta, tem prédio, tem 100 e poucas pessoas, precisamos de um pastor. A gente pergunta, tem um pastor para mandar? Não, não tem. Por quê? Porque tem que falar inglês. Ah, não tem. Não tem formação de pastores que falam inglês. Tem uma proposta de emprego. Quem quer ganhar 10 mil reais? Poxa, vai fazer fila. E quem sabe aquilo que o emprego demanda? Não tem. A igreja não formou. Formou um monte de adoradores que preferem não trabalhar e ficar no culto. De segunda, terça, quarta, quinta. Então a nossa igreja não tem 5 cultos por dia, ela está aberta o tempo inteiro. Alguns falam, que bênção seria se fosse isso. Meu, quando você vai trabalhar, se for 5 cultos por dia? A não ser se você seja o pastor. É o nosso modelo. Então, agora à tarde, você tem que pensar, qual é o seu lugar? Para isso, você tem herança de Deus dentro, que são os teus talentos. Então a igreja precisa agora
em cada comunidade tem que ser feito, nós estamos fazendo isso lá no Butantã, o Conselho está pensando isso aqui também como um todo, buscar descobrir os seus talentos, que indicam o que o Espírito Santo colocou em você quando te formou, as suas aptidões, o que você gosta, o que você sabe, no que você é bom. Então essa filhinha é bom, hein? Essa fichinha e essa folhinha que está aí na sua cadeirinha, tem esse propósitozinho. Criar um cadastro de pessoas que nós conheçamos, não só o nome e endereço, mas o que fazem, o que têm, o talento que possuem, a condição que Deus colocou dentro de você, e que você pode estar até desperdiçando numa ocupação, num sustento, e não numa vocação. Que você chegue no fim do ano mais próximo da vocação, e mais longe da profissão e do sustento. Precisamos conhecê-los. Então, irmãos, já vou avisando aqui, né? Porque para fazer isso, é todo mundo, é um corpo. Então, quando o ministério, conselho ministerial, for conversar com as igrejas, os pastores principais são muito importantes nisso. Porque você conhece seu rebanho, mas você não pode ser gargalo. Então nós temos que ter uma unidade de ministério. Não é assim, olha, vocês falam comigo, eu falo com eles. Não, todos falamos com todos. Os ministérios falam entre si. Então você vai ter aqui workshop de Ministério de Jovens, workshop de Ministério de Crianças. Todos aqui. Fóruns, debates. Alguns estão mais organizados, outros ainda estamos descobrindo quem são as pessoas, o que vamos fazer. Mas tem que ser todos. De cada família, de cada unidade da igreja. Juntos. Senão não vai funcionar. E para você ser bom naquilo que você é bom, você tem que estar junto com gente boa. Você tem aptidão para desenhar, você tem que conversar com desenhistas. Ele vai te ensinar uma técnica. Ele vai te encurtar o caminho. Ele vai energizar, sinergizar, acelerar o seu processo. Então é bom que os músicos da igreja se conversem. É bom que os pregadores da igreja se conversem. É bom que os evangelistas da igreja se conversem. Os que fazem artes, aqueles que têm talentos iguais, se conversem. E você não vai dizer, meu pastor não deixa, porque você não deixa, avise-me. Tem que deixar. Nós temos que andar juntos. Porque nós somos um. E essa força está nisto. E poucas igrejas podem colocar 300 pessoas que pensam igual. 300 pessoas que querem a mesma coisa é bem mais fácil. Principalmente se a mesma coisa for dar certo na vida. Agora, que pensam igual é só formação. Tem que investir em formação. Grupos familiares, discipulado, pequenas famílias, manual do crescimento, para pensarmos igual, sentirmos o mesmo e cumprirmos Filipenses. Para depois cumprir o João. Sejam um para que o mundo creia. Mas naquilo que já chegamos, sintamos o mesmo. Amém? Então eu queria dar esse recado para vocês aqui, porque é preparatório para o que vem. A segunda coisa que vem aqui, que é importante, é entender essa sequência aqui. Você nasce na igreja, ganha uma boa infância, é formado, bem formado, é enviado e transforma o mundo. Isto funciona para você como indivíduo, para o novo cristão que está entrando, e funciona para a comunidade como igreja. Qual é a vocação da sua igreja? Qual é o papel dela no corpo que a igreja está na família? Isso também tem que ser bem entendido. Eu tenho grandes expectativas da mão de obra que nós vamos produzir esse ano, a partir do trabalho organizado da igreja. Então estão aqui o Leire, o Paulo Friso e o Beto Ajuda, para justamente coordenar esse trabalho ministerial de envolvimento, relacionamento, formação de pessoas. Que vocês sejam líderes vocacionados. E que saibam o seu papel, o seu momento. E para os que são mais velhos que eu aqui, lembre-se disso. Cada vez mais será importante você preparar alguém do que você fazer algo.
Eu já me considero mais importante no meu papel de preparar alguém do que no meu papel de fazer alguma coisa. Não é demérito, não é problema, é honra. Prepare alguém. Libera o seu jovem. Muda a sua geração e transforma o mundo. Ok? Eu queria orar com vocês. Queria agradecer aqui os nossos 4 pilares. Vou orar junto aqui, vocês também. Eles têm um pouco do DNA de cada um desses pilares aqui. Se nós fizermos um pouquinho disso, já vai ser um tremendo resultado. Hoje o pastor Rolando não está aqui, que ele foi operado, está lá no hospital. Mas ele fez isso na Bolívia. Eu vi essa pregação. Aliás, o Rolando foi um dos que segurou os cartazes lá no 48 do nosso encontro de liderança da Páscoa. Quando colocou lá, descobrir talentos, buscar dons, receber chamado. Tinha um cartazinho lá. Ele levou aqui para a Bolívia, falou, vou fazer isso. E fez. E tem lá quase 2.000 pessoas. Todos os pilares, chefes de pilares, estrutura de cada pilar. E ele vem para cá e fala, escuta, vocês não estão fazendo aí? Ó. Vocês me falaram, vocês não estão fazendo aí? Ele tem que falar, não estamos. Vamos fazer. Vamos fazer. Creia que é assim que vai funcionar. É o chamado da nossa igreja. Os 4 pilares e a vocação de cada um. Nós não somos uma igreja que vive de grandes reuniões públicas, onde a maioria não sabe o que a igreja quer, sabe o que ele quer. Nós somos uma igreja que cada um tem que saber o que quer, o que Deus chamou e cumprir o seu papel. É bem mais difícil, mas eu acho que é bem mais correto. Então eu fico feliz com isso. Eu quero orar com vocês aqui por 2 razões. Primeiro, para que as nossas reuniões sejam cada vez mais, ao longo desse ano, reuniões em que cada um participa. Eu já falei aqui na Vila Maria domingo. Se fosse mudar o nome da igreja, não vai mudar. Se fosse começar o nome da igreja, eu chamaria Comunidade de Cada Um. Por quê? Porque 1 Coríntios 14. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. E na igreja de hoje em dia, não só a nossa, quando nos reunimos, a maioria vem esperando ouvir uma boa música, uma boa palavra, uma direção de Deus para a vida dele sobrenatural. Não vem com a expectativa de fazer, vem com a expectativa de assistir e receber. E por isso tem muitas cadeiras e um pequeno palco. A nossa comunidade tem que ser uma comunidade que cada um vem com a expectativa de dar. Como vai dar no modelo de culto como nós temos? Bom, esse é o seu desafio. Estamos pensando nisso aí. Cada um tem. Eu queria orar nessa direção, que você sonhasse comigo por um culto onde Deus se manifesta no meio do povo. Foi onde Jesus disse que estaria. 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós, e não dirigindo a reunião. No meio. E outro motivo de oração é bem egoísta, o pilar de transformação ali. Há muita coisa acontecendo. Há muita oportunidade surgindo. Semana que vem eu vou lá para Brasília conversar com esses novos ministros aí sobre isso. Educação é um dos temas. Como usar pessoas. Como formar pessoas. Onde buscar essas pessoas? Deveria ser na igreja. Então eu tenho esse sonho. Estamos atrasados nele. De prover recursos para a transformação que o Brasil pode experimentar. E dentro desse contexto o Brasil está na frente de muito país aí. Estou muito otimista em relação ao que vai acontecer conosco aqui. Então eu queria orar essas 2 coisas. Se você crê nisso, ponha fé e força. Identifique onde você está. Faça o seu papel e abençoe aquele outro irmão do outro lado que faz o papel dele. Amém? Deu para entender ou ficou bagunça? Glória a Deus. Então, fique de pé nesse momento. Vamos orar pelas nossas reuniões.
Vamos orar pelos nossos cultos.